Fala, meu lindo, minha linda. Essa é a última mensagem da série O Melhor Ano da Minha Vida. Gente, a gente tinha que ter ensaiado. Mas brincadeiras à parte, eu espero do fundo do meu coração que este já tenha se tornado, de alguma forma, um ano extraordinário de Deus na sua vida. E se talvez ainda isso não aconteceu e você ainda segue chorando ou ainda precisando de uma resposta, que esta palavra seja o bálsamo do Senhor Jesus sobre você e a tua casa. Amém? Nesse exato momento deve ter alguma série nascendo e provavelmente ela vai ser gravada em alguns países ao redor do mundo, e pela primeira vez a série não vai ser gravada em um lugar só, mas em países ao redor do mundo. Então se prepare para a primeira série gravada dessa maneira. Amém? Uau! Se você ainda não é inscrito no canal, meu lindo, por quê? É pessoal? Se inscreva no vídeo, ativa o sininho. Toda segunda-feira, sem falhar, tem uma mensagem para você. Curte a mensagem, manda para todo mundo que você ama. Não deixe de comentar aquilo que Deus falou com você. Amém? Vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Hoje é a primeira vez na minha vida que eu vou pregar esse texto. Então tenham paciência comigo, porque tudo aquilo que é de primeira é mais difícil. Amém? Eu já li muitas vezes, mas hoje o Senhor me moveu para uma pergunta. E essa pergunta não sou eu que fiz. Essa pergunta está na palavra. Vamos comigo ler? Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11, diz: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo, o Senhor se compadeceu dela e disse: Por que você está chorando? Não chora. E vendo-a, o Senhor compadeceu dela e disse: Por que você está chorando? Não chora. Aí você vai dizer: gente, morreu. Aí Jesus está dizendo: Por que você está chorando? Não chora. Jesus é demais. Eu fico imaginando quem está em volta assim. Não estou entendendo nada. Você encontra uma mulher que está velando o filho. Ela é viúva, ela já perdeu o marido. E você diz: Por que você está chorando? Não chora. Acontece que não sou eu que estou falando, é Jesus. Aí Jesus, vendo ela, disse: Por que você está chorando? Não chora. E chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam. E ele disse: Jovem, levanta. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E ele entregou-o à sua mãe. Existem alguns detalhes muito ricos nisso tudo, não é?
Primeiro é que Jesus está cercado por uma multidão e pelos seus discípulos, e parece que isso é visível aos meus olhos. Imaginar a cena: Jesus rodeado de uma multidão, rodeado de discípulos, até porque essa era a praxe do contexto de Jesus. Jesus era o homem mais famoso daquele tempo, Jesus é o homem mais famoso da história, Jesus é o homem mais famoso do nosso tempo, e é tudo sobre ele, só para ficar claro. Só que aqui você tem que entender que era novidade, Jesus era novidade. Sabe o que é uma novidade? Quando tem uma novidade, todo mundo quer estar perto para ver. E Jesus era essa novidade que todo mundo queria estar perto para ver. Todo mundo queria ver o que ele fazia, porque ele é poderoso. Então você imagina que ficar no lado dele devia ser uma cena maravilhosa, hora após hora, minuto após minuto. E se eu fosse a multidão, eu queria me tornar um discípulo, porque multidão vai até uma parte, o discípulo segue junto até o final. Saúde. Você entendeu o que eu acabei de te dizer? Se eu faço parte da multidão, meu desejo é que eu me torne um discípulo, porque multidão vai até uma parte, e o discípulo caminha junto para sempre. Não é sobre isso, mas eu quero que você entenda que chega um determinado momento que você tem que escolher o que você é e quem você quer ser. Quem você é? Você é multidão ou você é um discípulo? Porque se você for ainda uma multidão, bebê, está na hora de se tornar um discípulo e viver isso para o resto da tua vida e para sempre. Amém? Sem empolgação, porque ainda tem uma treta acontecendo. Jesus está entrando numa cidade chamada Naim. E quando Jesus está entrando na cidade, tem uma mulher, cujo qual a Bíblia diz que ela é viúva, ou seja, ela perdeu o marido, só que agora ela também perdeu o filho. Então é uma mulher que não tem marido, que agora não tem filho, e que a Bíblia diz que a cena é ela saindo da cidade aos prantos. Ela está indo para um cortejo fúnebre, ela está indo sepultar o filho, porque para ela o filho não tem mais esperança, afinal de contas ele está morto. Então o que está morto a gente sepulta, a gente esquece, a gente apaga, acaba. Então ela não está sozinha, junto com ela tem uma multidão também, o que me leva a crer que a viúva era importante, e que o contexto dela fazia com que aquela notícia da perda do filho se espalhasse e comovesse muita gente. Então eu posso crer que, pela lógica, não é só ela que está chorando. Quem está junto chora junto. Quem segura o esquife ou o caixão chora junto. Então você imagina que de um lado vem uma multidão em festa, celebrando, regozijando, vendo o Criador, o Mestre, Jesus, e de outro lado é uma multidão que está experimentando a morte, que está experimentando o luto, a dor, e as duas multidões se encontram, uma de luto e outra em festa. A pergunta é: o que acontece quando uma multidão em luto se encontra com uma multidão em festa? Até porque aqui a festa tem um motivo, e o motivo é quem está guiando a multidão. E aí a Bíblia diz que Jesus olha para a viúva. Entenda, é uma das poucas vezes aonde Jesus vê o doente antes do doente enxergá-lo. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? É uma das únicas vezes aonde o milagre foi unilateral, partiu exclusivamente de Jesus. Jesus não foi provocado, Jesus se provocou. Jesus olhou para a viúva de Naim, a Bíblia diz que ele compadeceu-se dela. E aí Jesus chegou até ela e fez a pergunta mais absurda que alguém poderia fazer: por que você está chorando?
E essa pergunta me incomodou, porque é óbvio o motivo. É óbvio porque ela está chorando. E nós também temos essa percepção às vezes sobre nós. Para nós é óbvio porque a gente está chorando. Então a resposta está na ponta da língua. E quando a viúva vai responder, Jesus já diz: não chora. Ela ia dizer: meu filho. Ai, Jesus, não chora. Ela podia dizer: não, é porque antes do meu filho eu perdi o meu marido. Jesus, não chora. Como assim? Não chora. Meu filho ainda está morto. A multidão que está comigo ainda está chorando. Eu estou indo sepultar o meu filho. Meu marido não tem mais como voltar. Como assim não chora? E aí Jesus diz: não chora. Olha para mim. Por que você ainda está chorando? Será que você ainda não entendeu que o que acabou de acontecer vai mudar a sua vida para sempre? Será que o que você ainda não percebeu é que do dia que você encontrou Jesus, tudo aquilo que estava morto agora pode ser ressuscitado? Será que você ainda não entendeu que quando Jesus entra na história, tudo é novo, transformado, restaurado, e para Ele não há impossível? Por que você ainda está chorando? Jesus olha para a mulher e diz: minha linda. Está na Bíblia minha, ele diz isso: minha linda. Por que você ainda está chorando? Bom, eu quero dar uma pausa aqui para refazer alguns pontos que a gente precisa recuperar sobre Jesus. Porque às vezes aprendemos de um Deus distante, sendo que Ele é perto e está conosco em todo o tempo. A gente tem uma percepção que Deus é distante. E por isso que às vezes a gente sofre tanto. Não é pela ausência, é pela percepção equivocada da presença. Então às vezes, porque Deus não responde na hora que queremos, a gente pensa que Ele não está, mas Ele está. Às vezes estamos no meio de uma tempestade e os nossos olhos não o enxergam, mas isso não significa que Ele perdeu a gente de vista. Está entendendo? Agora, o que eu quero que você entenda é que aqui há uma palavra que demonstra Jesus de maneira nua e crua, cujo qual o próprio deixa exemplificado na parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é: todo mundo passa de largo, mas o bom samaritano é o único que para, estende as mãos, sara a ferida, cuida. Você está entendendo? Então Jesus é o bom samaritano. Só que aqui é uma parábola que nós lemos quando a gente lê o bom samaritano, mas quando a gente lê a viúva de Naim, não é uma parábola, é Jesus de verdade agindo. Então aqui Jesus viu a dor e se compadeceu dela. Você acha, por um fragmento de tempo, que Deus olha para você e não se importa com o que você sente? De verdade, você acha que a gente serve um Deus que é inerte e não contempla a nossa dor e o nosso coração? Sério que é isso que você pensa que Deus é? Que Deus é alguém distante que não olha para você? Sério que é isso? Porque se for isso, bem-vindo ao meu mundo. Foi isso que eu pensei durante muito tempo. Foi isso que eu acreditei durante muito tempo, que Deus estava muito mais preocupado em me castigar do que de verdade mudar a minha história para sempre. O que eu sentia é que parece que a dor minha era minha e não tinha ninguém que poderia resolver. E sabe o que eu descobri? Que no dia que eu o clamei, Ele já estava desde sempre antes de eu clamar comigo. É só que os meus olhos não o viam, mas Ele já estava. Então aquilo que nós precisamos entender é que o Deus que a gente serve é empático. Ele conhece a nossa dor, Ele conhece o nosso coração e Ele se importa com a gente. Não deixe nada roubar esse sentimento e essa verdade do teu coração. Deus se importa com você.
Existem teologias que afastam o amor e a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Irmão, o sangue de Jesus tem poder com teologias azedas que afastam o Criador de nós. O sangue de Jesus, Deus é presente, é próximo, se importa. Ele se importa com o seu povo, mas sabe o teu nome, sabe o teu endereço, sabe quem você é, sabe o que você gosta, sabe o que você não gosta. Ele se importa. Não venha com esse papo comigo não, irmão. Já tentaram isso comigo várias vezes. O que tu prega é doce demais, irmão. O evangelho, ele é doce sim. O evangelho é perfeito sim. O evangelho é Jesus amando o ser humano de uma forma tão constrangedora que não tem como fugir. E isso é graça. Nós não merecemos, mas somos amados de uma maneira absurda, a ponto de alguém entregar o filho na cruz do Calvário. Não venha me dizer que eu não fui motivo desse enredo todo. Jesus morreu na cruz por mim, sim. Morreu na cruz por você, sim. Foi a tua dor que o levou para a cruz, foi o teu pecado que o levou para a cruz. Ele obedeceu o Criador, mas foi por amor a mim e a você, a gente. Ele podia ter feito tudo de novo, mas escolheu recuperar você. Eu vou falar para sempre a mesma mensagem, irmão. Não venha tentar azedar eu não. Não venha tentar azedar, porque você pode me apresentar um Deus segundo o qual a tua experiência, mas se for por experiência, meu lindo, aí eu vou fazer você chorar. Porque as experiências que eu tenho com Deus são as mais extraordinárias. O Deus que faz a chuva parar, o Deus que abre, o Deus que muda, o Deus que transforma, o Deus que dá vida, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que purifica. Tudo isso está disponível, mas só vive quem busca, quem clama, quem bate. Por isso que a pergunta de Jesus, ela é tão interessante. Porque pode não ter resposta para nós, mas para ele não tem sentido nenhum, a gente está chorando ainda. Sabe o que Jesus está dizendo para a mulher, para a viúva de Naim? Ô linda, eu cheguei. Não, peraí. Jesus, vamos lá. Jesus é Jesus, top, curava geral. E agora Jesus deu de cara com uma mulher que está com um filho morto. Só que a mulher não reconheceu o que está rolando aqui. Aí, por isso que Jesus disse: ô linda, por que você está chorando ainda? Eu cheguei. Por que você, meu lindo, minha linda, está chorando ainda? Por quê? Se Jesus já chegou na sua história e tudo que aquilo que estava morto, Ele tem poder para ressuscitar. Por que você ainda está chorando? Se não há nada que Ele não possa fazer. Por que você ainda está desesperado? Porque ainda você não percebeu que aquele que pode tudo em todos e a qualquer hora está na frente de você dizendo: ei, eu cheguei, eu estou aqui, não chores. Eu acredito que quando a viúva de Naim ouviu isso, ela olhou para a multidão que estava por trás de Jesus e pelos seus discípulos. Parece que eu vejo pessoas assim, ó: não precisa mais chorar não. Se a senhora tivesse com a gente no caminho, a senhora ia entender, esse homem é sinistro. Por isso que a gente precisa andar com gente que anda com ele, porque gente que anda com ele sabe o que ele faz, e porque sabe o que ele faz não deixa a gente perdido no que ele pode fazer. Então vai dizer para nós: ei, relaxa, eu creio num Deus que pode tudo. Você está entendendo? A viúva de Naim está aqui, mas o filho está aqui. Jesus, não chora. Aí a multidão: ei, precisa chorar mais não. Confia. Espera para tu ver. Aí a multidão atrás assim: o quê? Viu o quê? Tá morto.
Aí o pessoal assim, esquece. É Jesus, é Jesus. Vocês não ouviram falar ainda não? Ele andou por cima do mar. Vocês não ouviram sobre ele ainda? Ressuscitou Lázaro. Estava 4 dias morto. Relaxa. Esse tá mortinho, tá fresquinho. Aí o pessoal, mas gente, como assim? Ei, não viu nada. Transformou água em vinho. Vocês nem sabem, o vinho que ele faz é o melhor da Galileia. Caná tá até hoje procurando o rótulo que ele fez, ninguém achou. Aí o povo disse assim, mas a gente tá com um morto. Aí a multidão disse, mas ele é a vida. Ele é o verbo de Deus encarnado. E se ele chegou na história, a morte não subsistirá. Por que você está chorando ainda? Não chora. Eu cheguei. Jesus foi até o esquife, tocou, falou assim, ei, levanta, menino. A multidão que estava chorando foi assim, E a multidão que estava do outro lado foi assim, E tinha como ser diferente? Ele é maluco? Ele é muito top. Quer dizer, o que para uns às vezes é loucura, para outros pode ser normal. Vou te falar uma coisa, meu lindo. A gente aqui, se alguém fala assim que Jesus cura de câncer, a gente às vezes é difícil de acreditar, né? Mas se eu te falar que eu conheço um médico que para ele é normal ver Jesus curar de câncer um monte de gente, porque ele ora pelo paciente, ele faz o remédio, faz todo certinho, tratamento top, mas ele já viu o milagre, que ele sabia que como médico não podia fazer nada e Deus curou. Então você falar para ele que Deus cura câncer, para ele fala assim, sério? Sabe o que eu quero que você entenda? É que a partir do momento que Jesus chega na tua história, o extraordinário chega junto, o milagre chega junto, o impossível, que para você é impossível, é aniquilado na hora que ele chega, porque nele todas as coisas são feitas. Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que a gente pode pensar, imaginar. Então quando ele chega, você pode ter certeza que a partir dele é tudo diferente do que tudo que você viveu antes de ele chegar. E por isso que ele perguntou para a mulher, por que você está chorando? Sou eu. Curou o menino, curou não, né? Ressuscitou. O menino levantou. A viúva olhou e falou, oi filho, top. Você imagina a festa? Sabe qual que é a graça de tudo? É que chegou uma multidão em festa e outra estava em luto. E no final deve ter virado uma multidão só. Só que agora o luto perdeu para a festa. Porque todas as vezes que Jesus chegar na história, quem vai ganhar é ele. Grava isso para você não esquecer. Todas as vezes que Jesus chegar na parada e tiver impossível, morte, dor, angústia, tristeza, pânico, esgotamento, depressão, tudo que você pensar de ruim, se ele chegar, quem vai ganhar é ele. Eu quero declarar sobre você que 2022 é o ano que Jesus chegou na tua história e que a partir de agora será totalmente diferente. E agora eu termino essa série com uma oração cujo qual só faz sentido se ela for eficaz até o final. Eu preciso te fazer um apelo, meu lindo, porque
A loucura de tudo é que Ele chega, mas Ele espera você tomar a decisão de deixar Ele realizar a obra por completo. É como se Jesus chegasse até você e perguntasse: por que você está chorando? Eu cheguei. Se você quiser parar de chorar, é só deixar eu entrar. Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Está na hora de você viver isso, meu lindo, na sua vida. Está na hora de você que está aí na tua casa, em qualquer lugar que seja me assistindo, de viver isso, de entregar a sua vida a Jesus, de abrir a porta e dizer: Jesus, tu és bem-vindo, a casa é tua. Faz aquilo que o Senhor deseja. Chega de viver sozinho, chega de chorar, chega de carregar peso, chega de viver aquilo que o Senhor não quer que eu viva. Entra, toma conta, a casa é tua. E essa decisão muda tudo. O que eu preciso fazer? Meu lindo, você não precisa fazer nada, porque tudo já foi feito. O preço já foi pago, o sangue já escorreu no madeiro, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, está tudo pronto, tudo pago. Então o que eu preciso fazer? Simples. Se arrependa dos teus pecados, diga perdão, Jesus, e reconheça que Ele é o teu único, legítimo e suficiente Salvador. Só isso? Não tem que dar casa, não tem que dar uma oferta, tem que dar o dízimo, eu tenho que pagar? Nada, tudo já foi pago. Então o que eu tenho que fazer? É só tomar decisão. Só isso? Não pode. Pois é, irmão, é difícil de acreditar, né? Mas por que você ainda está chorando? Ele chegou. É só dizer: entra. A pergunta é simples. Quer tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus hoje? A pergunta está feita. Eu quero. Então a gente vai orar por você. Se você está aí na sua casa e você quer tomar essa decisão, saiba que isso muda tudo. Muda o teu presente, apaga o teu passado, estabelece o teu futuro e resolve um negócio chamado eternidade, de uma vez só, em uma oração. Se você quiser, aonde você estiver, você vai orar comigo, palavra após palavra, e aqui também. Só que como eu estou vendo vocês, eu quero fazer a pergunta e ver a tua resposta. Se tiver alguém que quer tomar essa decisão pela primeira vez hoje, ou talvez já viveu isso tudo que foi falado, mas foi embora, se afastou de Jesus e hoje quer voltar para casa, é a oportunidade de você voltar. Aonde você estiver, se a sua decisão for sim, eu quero voltar para Jesus ou aceitá-lo pela primeira vez, levante a sua mão no 3. 1, 2, 3, bem alta, onde você estiver. Aonde você estiver tomando essa decisão, aqui comigo, ore comigo, palavra após palavra, diga: Senhor Jesus, eu me arrependo de todo o pecado, da minha distância de Ti, mas hoje eu me entrego, eu me rendo aos Teus pés. Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Querido Deus, escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei igual. Eu sou teu, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Prepara a melhor festa que você puder, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda!
Aleluia! Tem alguém feliz aí hoje? Deus do céu, que delícia! Olha, a mensagem de agora é: aprenda a cuidar de você. Você cuida dos seus filhos, você cuida da sua família, você cuida dos seus irmãos, você cuida dos seus amigos, mas quem é que cuida de você? Como é que está esse templo do Espírito Santo? Sabe, chegou um momento de você olhar para si, para dentro de si, e resolver algumas pendências, porque Deus tem algo poderoso para fazer através de você. Deus tem uma pressa gigantesca para fazer algo através de você, mas antes de fazer através de você, Ele vai fazer em você. Amém? Eu só quero te pedir uma coisa antes de a gente começar essa mensagem. É rápido. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. Então, quando você dedica aí 10 segundos para curtir, comentar da onde você está ouvindo, se você é parte da nossa comunidade, o seu testemunho ao final, você faz com que esse vídeo vá mais longe. Então curte, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. É rápido. Se inscreve, ativa o sininho, porque, meu Deus, vocês são maravilhosos. Ativa o sininho. Toda segunda, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus pro seu coraçãozinho aqui. Quinta-feira você tem o Mentoria de Vida, para trazer maturidade, para trazer solidez para sua fé, para te ajudar a ir mais longe. E no SBT, todos os dias, de segunda a sexta, 7:30 da manhã, você tem o Bom Dia Esperança. Amém? Então, olha, por último, eu quero só te pedir uma coisa. Se você ainda não conhece a nossa associação evangelística, eu queria te convidar para conhecer, para ver tudo o que Jesus está fazendo. É um dos maiores projetos da nossa vida. Um dia nós iremos embora, mas a associação continuará servindo a geração dos meus filhos, dos meus netos. E eu quero que você conheça. Nós já somos mais de 350 mil pessoas sendo cuidadas, mais de 1.500 voluntários. Nós temos aí o maior sistema de capelania virtual do mundo. Gente que ia tirar a vida e porque mandou um pedido de aconselhamento e foi respondido, hoje está vivendo a melhor fase da sua história, porque Deus chegou na sua vida através da nossa associação. Então você pode ser voluntário, você pode ser um aconselhador, um capelão, você pode ser um doador, e tudo que você precisa saber tem aqui abaixo. Entra lá no Instagram da nossa associação e seja parte. E agora vamos pro vídeo. Obrigado. Eles esperaram eu tomar água, eles são maravilhosos. Aliás, São José do Rio Preto, tem que respeitar. Olha, cidade linda. Meu Deus, obrigado, Jesus, por poder ver como os ricos vivem. Fala, meu lindo, tudo bem? Nós chegamos exatamente no meio da série Alvorecer. Essa é a nossa 4ª mensagem e o tema é: eu não consigo ter fé. Sabe, quando você ouve as histórias, quando você vê os milagres, mas parece que com você não é possível. Essa mensagem é uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de entrar na mensagem, eu quero só te pedir um favor. Aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho de joinha. Se você clicar nele, o YouTube entende que é uma mensagem relevante e manda para mais pessoas. Então, por gentileza, se você não curtiu o vídeo, curte. Não esquece de comentar, deixar aquilo que edificou você e manda para todo mundo que você puder. Outra coisa, toda a segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma mensagem de Deus para você aqui no nosso canal.
Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, e eu espero você toda segunda por aqui. Jesus te abençoe. Vamos pro vídeo. Jó, capítulo de número 3, versículo de número 11. Porque eu não morri desde o ventre da minha mãe, e saindo do ventre da mãe, porque eu não parei de respirar. Sabe, você só compreende a profundidade do desabafo de Jó quando você lê a história de Jó. Sabe, a ponto de dizer: olha, eu preferia ter morrido antes de nascer, eu não queria ter vivido absolutamente nada dessa vida absurda que eu estou vivendo agora. Sabe, é uma sensação de apanhei tanto que eu não gostaria nem de ter vivido. Sabe, é uma hora onde as pessoas desistem, né? Tem gente que diz: eu já chorei tanto que o pote de lágrimas secou. Você já viu isso? E é onde a gente ouve a seguinte frase: eu não consigo mais acreditar em nada. Eu não consigo mais acreditar que existe um Deus no céu que se importa. Eu não consigo acreditar que Jesus realmente existiu. Sabe, eu não consigo acreditar nesses milagres, nessas histórias. Eu não consigo mais acreditar. É quando a gente perde a fé. E é possível a gente perder a fé em tudo. A gente pode perder a fé no ser humano, a gente pode perder a fé em nós, mas a pior coisa do ser humano é quando ele perde a fé em Deus. Porque Deus sempre vai ser a primeira, mas também a última instância. Sabe, quando você não tem mais a última instância e você perdeu nas primeiras, ali parece que, sabe, acabou. Eu acho interessante quando um ateu explica a fé do cristão. E o ateu, ele é brilhante em explicar a fé. Ele vai dizer: é porque o cristão precisa de uma esperança. A pergunta é: e quem não precisa? Porque a esperança do cristão, diferente da esperança da ciência, por exemplo, a ciência tem um limite. Nós cremos em algo que não tem limite. A gente sempre diz: a medicina vai até aqui, o Senhor vai além. A morte paralisa, Deus dá a vida. Sabe, aonde não existe uma saída, nós que cremos em Jesus acreditamos em um novo ciclo. Nós acreditamos num milagre. E até quem não acredita, quando chega na última instância, faz um esforço para acreditar. Quantas vezes eu já fui visitar pessoas que estavam morrendo de alguma doença terminal e que nunca creram em Jesus, mas chegaram na última instância, a última coisa que restou foi crer. Só que veja, o mesmo motivo que faz alguém crer também pode fazer o outro deixar de acreditar. Quando você olha para a história de Jó, o mesmo motivo que poderia fazer alguém crer, naquele momento talvez quis fazer ele deixar de acreditar. E quando a gente olha para a nossa geração, e eu digo para a minha geração, eu encontro uma dificuldade de crer muito maior. Sabe, porque agora nos foi passado a impressão que a gente controla muito melhor a nossa vida. Nossa expectativa de vida mudou, por exemplo. O homem, a expectativa dele tem subido de maneira drástica. A medicina tem entrado na história de uma maneira muito extraordinária. Sabe o que eu descobri esses dias? Eu quero muito ter uma menina. Nós vamos orar sobre isso. Eu e a Paulinha, a gente queria que o nosso terceiro filho fosse uma menina. A gente tem esse desejo. A gente descobriu que se eu quiser que seja uma menina, eu consigo fazer que seja. Basta eu fazer a inseminação manipulada pelo médico, que vai colocar lá, eu não sei explicar o termo científico, mas vai nascer uma menina por conta de uma manipulação na genética. Só que eu não quero isso para mim,
Porque à medida que eu tenho controle, eu descubro que não ter o controle é muito melhor. É muito melhor viver o sobrenatural de Deus do que o controle do homem. É muito melhor daqui a um ano eu olhar para você e dizer: eu orei, pedi para o Senhor uma menina e Deus ouviu a minha oração e me deu a menina que eu sonhei. Você entende? À medida que o mundo avança, ele tira a graça de nós. Ele vai tirando a possibilidade de milagres, obviamente que vai chegar o momento, e já chegou, onde a medicina não vai passar, onde a ciência não vai passar, aonde nada vai passar, e aí Deus vai entrar. Mas a minha preocupação é com os corações de agora, que não conseguem crer, ou porque de maneira racional entenderam que isso é o melhor, porque não querem se frustrar em crer em algo que talvez não exista, ou talvez com alguém que foi tão ferido na vida ou pela própria religião, que transformou a fé em uma coisa ruim, e se esqueceu do eterno por conta de uma experiência. Eu olho para as experiências, e eu vou ser bem sincero com você agora. Deus deu voz para a gente no Brasil. Eu reconheço que foi o Senhor que fez tudo acontecer. O Senhor nos deu voz. Mas sabe, de verdade, quando sai alguma matéria nossa, quando sai alguma notícia, às vezes a gente lê os comentários, e eu leio algumas frases assim, tipo: pastor é tudo ladrão. Sabe, ele só quer o dinheiro das pessoas, aquelas coisas que a gente ouve de senso comum. Mas quando você olha na história, você percebe que existem culpados disso acontecer. Sabe, existem os culpados de fazer isso acontecer. Ou seja, nós às vezes pagamos o preço de decisões erradas lá de trás. Só que aí que está. O problema não é comigo. O problema é que essas pessoas que construíram uma imagem errada, ou que frustraram a fé de alguém, frustraram a fé em Jesus. Entende? Tem pessoas que deixam de crer porque foram feridos por alguém que deveria ser aquele que protege, que ama. E eu vou te falar uma coisa: nós somos muito tentados às vezes na vida, como todo ser humano, mas eu consigo entender a responsabilidade que eu tenho. Sabe, entendo o que eu vou te dizer agora, mas, por exemplo, se alguém trair a esposa, ninguém vai saber. Mas talvez se eu trair a minha esposa, a Paula, porque tem uma voz que o Senhor deu, olha que loucura. Tem gente que nunca mais vai querer ouvir uma pregação, que vai achar que todo pregador é o vagabundo que traiu a esposa. Você entende? Se eu abandonar a minha família, ou se eu perverter o meu coração, eu sou responsável pela vida de muitas pessoas. Aí você vai dizer: mas a fé, ela tem que estar em Jesus. Eu concordo com você. Mas quando a gente olha o apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? A nossa responsabilidade é muito grande. Mas a minha mensagem agora não é para um pregador, não é para um pastor, é talvez para alguém que foi ferido ou teve a fé desacreditada por uma má experiência, seja com alguém da religião, sabe, seja com uma vida muito sofrida. A minha palavra para você é: mude a perspectiva dos teus olhos. E isso é muito importante, porque à medida que o tempo passa, se nós não tivermos o nosso coração no Senhor, se os nossos olhos não estiverem fitos nele, se nós não tivermos fé, o que nós vamos ter? E eu percebo que a falta de fé, ela invadiu aqueles que mais deveriam ter também.
Sabe, o meu coração nessa série, qual foi? Eu preciso de uma mensagem de esperança, Senhor. Jesus, eu preciso de uma palavra que seja para esse tempo. Ela é atemporal, mas eu preciso de respostas para esse tempo. E veja, eu estou falando sobre Jesus de uma perspectiva em todo o tempo, dizendo para você: olha, é possível melhorar, é possível Deus transformar a sua história, porque eu tenho fé. E por isso o tema da mensagem é alvorecer, o tema da série, sabe, uma esperança. Porque se eu não tiver isso, o que eu vou ter? Se eu não crer que Deus pode agir, no que eu vou crer? Se eu não creio que Deus pode parar uma chuva, no que eu vou crer? Você entende? Eu preciso crer, não é quero, eu preciso. A minha geração precisa crer, não é quer, não, nós precisamos, porque senão a gente entra em colapso, senão a gente entra em desespero, senão a gente desacredita, e desacreditar de Deus é desacreditar de nós, porque aonde estamos nós? O que é a nossa vida? O que é a nossa história? Sabe, eu quero que você chegue, ouvindo isso que eu estou falando para você, na expectativa de voltar a crer, mesmo que os teus olhos não enxerguem nada ainda. Hoje eu vi um vídeo de um rapaz que faz salto em distância e ele é cego. Sabe, quem salta em distância, ele percorre uma pista e ele pula numa caixa de areia. O que me doeu o coração é porque o cego, um atleta profissional, sem ver, ele correu e ele mudou o ângulo. Sem perceber, ele mudou o ângulo da corrida dele. E ele pulou metros de distância e caiu fora da caixa de areia. Caiu no chão duro, com a bunda no chão. Sabe, sem ver, ele correu. Sem ver, ele saltou. Só que ele caiu fora da caixa de areia. Crer é sem ver, sem enxergar, correr e pular, crendo que o Senhor me pegará no colo, crendo que o Senhor está no controle. É dar o passo sem ver o chão, é andar sem ver a estrada, mas saber que Deus está cuidando de todas as coisas. Isso é crer, é o firme fundamento no que os meus olhos não veem, é a fé. E se nós não tivermos fé, no que vamos acreditar? O mundo está em declínio. Se nós não tivermos fé, qual será a nossa esperança para amanhã? Qual é a esperança que eu tenho sobre o mundo para os meus filhos amanhã? Eu amo uma passagem onde o Jairo chega para Jesus e diz: Jesus, a minha filha está doente, para morrer em casa. O Senhor vai na minha casa e eu creio que o Senhor vai curá-la. Bom, Jesus diz: eu vou. Só que enquanto Jesus está indo, uma mulher toca em Jesus, uma mulher que tem um fluxo de sangue. Jesus para e tal. E enquanto Jesus está operando esse milagre, chega uma notícia para Jairo: ô Jairo, não adianta mais o mestre ir, porque ela morreu. Sabe, é exatamente nesses cenários da vida que a gente abandona e diz: não tem nem jeito para o Senhor fazer. A gente não consegue mais crer. Sabe, só que é exatamente nesse momento que crer faz todo sentido. É exatamente nesse momento da vida que nós mais precisamos crer. E eu acho lindo porque Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, somente creia. Sabe, ele está dizendo: não precisa ter medo, só crer.
Sabe, é como Deus dizendo: é exatamente agora que eu entro em cena, é exatamente agora que eu faço. E a Bíblia diz que é exatamente isso que Jesus faz. Jesus chega e ressuscita a menina. Sabe, crer é uma escolha de não ver, mas sabendo que Deus está no controle. É mesmo quando não existe um caminho, conseguir enxergar a estrada. É mesmo quando não houver o sol, é a gente enxergar o alvorecer. É mesmo quando todo mundo não consegue ver um cenário de paz, sentir paz. E talvez por isso que o cristão irrita muito aquele que crê, que todo mundo desespera e diz: não, vai ficar tudo bem. É por isso que o cristão irrita, porque todo mundo desespera e diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, é por isso que todo mundo corre de medo. Ele diz: não, nós não somos escravos do medo, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de coragem e ousadia. Sabe, crer é enxergar o que os olhos de ninguém pode contemplar. Não tem saída. Quem crê diz: há uma esperança. Não tem mais jeito. Quem crê diz: eu conheço alguém que muda a história. Alguém diz: eu desisto. Quem crê diz: é hora de recomeçar. Quem não acredita diz: eu caí. Quem crê diz: Deus levanta o caído. Entende? Sempre haverá uma perspectiva de luz, de esperança para quem crê. Então você precisa escolher. Não crer é viver no marasmo de ausência de esperança. Ao oposto disso, crer é ter esperança. Meu grande sonho com a minha geração é que as pessoas tenham as suas experiências com Jesus. Sabe, experiência com Jesus. Posso te falar um negócio? A gente está aqui agora, lembra que eu brinquei aqui da chuva? Jesus, se o Senhor quiser parar a chuva, o Senhor pode parar. Você acha que é legítimo eu parar tudo agora e dizer: Jesus, faz parar a chuva? Você acha que é legítimo? Sim ou não? Você está vendo o medo que existe em nós em crer? Por que a gente não acha legítimo? Ou por que a gente não faz? Porque o meu medo é que eu ore e continue chovendo. Você entende? Só que aí entra a perspectiva de crer. É que mesmo não acontecendo aquilo que eu quero, eu creio que Deus ouviu a minha oração, mas sabe o melhor. Sabe, eu me lembro de quando eu tomei a decisão por Jesus. Eu fiquei apaixonado loucamente. Eu queria orar por todo mundo que estava doente. Porque como eu ia saber se Deus não queria que eu orasse se eu não orasse? Sabe, eu me lembro de uma vez que eu estava saindo da igreja para ir para uma outra igreja. Eu era líder de jovens, eu estava visitando alguns eventos que estavam acontecendo. E quando eu estava saindo, passou uma irmã por mim, com a mão assim, ó. Eu falei: o que está acontecendo? Ela falou: eu estou indo para o hospital, eu estou com muita dor no dente. Eu falei: me deixa eu orar primeiro, porque vai que Deus cura. Entende? Caraca, eu vou perder uma oportunidade dessa. E ela parou e eu orei. E sabe o que aconteceu? Nada. Jesus não curou ela, ela foi para o hospital. Mas aí que tá, eu continuei crendo, porque não é pelos que meus olhos enxergam, é pelo que eu creio na minha alma, no meu espírito. Deus está no controle. Entende? O crer não significa que eu vou entrar numa experiência onde tudo vai dar certo. Mas quer ver uma outra experiência? Essa semana, e eu concluo agora a importância de crer. Meu filho João pegou uma virose. Meu príncipe
Nós voltamos de madrugada de Floripa, a gente estava aqui, voltamos para Joinville, e ele foi vomitando até em casa. Quem tem filho aqui sabe como a gente que é pai fica, né? A gente queria trocar e entrar no lugar, sabe? Filho, fica bonzinho, o papai vai ficar mal. Sabe, eu parava o carro, ele vomitava. No dia seguinte, na manhã seguinte, ele vomitou. E eu me lembro da cena dele comigo no sofá. E a minha esposa falou: filho, porque a gente fala tudo a verdade para ele. A gente vai levar você no hospital. Você vai ter que tomar um piquezinho no braço para tomar soro, que você não está bem, filho. E ele começou a chorar e disse: mamãe, eu não quero ir para o hospital, mamãe. Dói. E claro que dói. A gente sabe que dói, mas dói muito mais na gente. Aí naquele momento eu falei para ele assim: filho, olha para o papai. Antes de nós irmos para o hospital, a gente vai orar, filho. E se o papai do céu curar você, você não vai mais precisar ir para o hospital. Olha que loucura. Então, filho, nós vamos orar. Se o papai do céu curar você agora, não precisa mais ir. Vamos orar, filho? E meu filho falou: daí não vai precisar ir para o hospital. Eu falei: não, filho, se papai do céu curar você, não vai precisar. Ele baixou a cabecinha, colocou a mãozinha assim, e ele falou assim: papai do céu, cura eu. E dentro do meu coração eu disse: Jesus, essa é a minha oportunidade de te apresentar a meu filho da maneira mais eficaz possível. Cura o meu filho em nome de Jesus. Amém. E na hora, Jesus curou o meu filho. Acabou. E aí você vai dizer: eu não creio. É isso que eu estou falando. O crer faz a diferença. Sabe, eu pedi para minha esposa: amor, traz uma banana para o João. Ele: tá bom. Aí o mano olhou para mim: eu não vou mais precisar ir para o hospital, papai. Não vai. E ele comeu a banana e acabou. Comeu, brincou e acabou. Escolher crer é a única possibilidade que nos dá para viver milagres extraordinários com o Senhor. Se eu não crer, eu não vou viver. Se o Pedro não cresce que seria possível andar sobre as águas, ele nunca entraria na história por andar sobre as águas junto com Jesus. Você entende? Eu só quero que você entenda muito melhor crer, lindo. Então passa por cima da tua má experiência. Eu não vou te pedir perdão em nome da igreja, que não precisa. Passa por cima disso. Passa por cima se alguém te frustrou, se alguém foi mal com você e talvez devia ter. Não esquece. Olha para o eterno, olha para Jesus. Deixa Ele purificar, sarar o teu coração. Escolha crer. Eu termino aqui agora contando mais uma experiência. Posso? Posso, porque na verdade meu sonho é que você não baseie a tua fé na minha experiência, mas numa que Deus vai fazer você viver, sabe, a sua caminhada. Só me permita a te inspirar, só isso. E você vai viver. Eu declaro sobre a sua vida que em nome de Jesus você terá a sua própria experiência com Jesus, e vai chegar a um ponto que você não precisará de alguém dizendo para você alguma coisa sobre Jesus, no sentido de que você terá a sua experiência como seu alimento. Entende? Você com Jesus, uma experiência genuína, e nada mais vai frustrar você. Eu me lembro que um dia eu escrevi um livro que até já esgotou faz muitos anos, e eu nunca mais relancei ele. É até bom lembrar disso agora, porque eu quero trazer ele de novo. O tema do livro é O Deus que me faz chorar. Eu nem sou chorão, né?
Não sei porquê. Mas olha, eu descobri que vale a pena provocar o Senhor, sabe? Provocar mesmo. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio. Essas loucuras assim. Vai, antes de tomar aspirina, Jesus, Senhor, tira esse dor de cabeça. Amém. Aí de repente vai. Imagina, é muito mais gostoso, não é? Você tomou aspirina, passou, você passou. Aí, mas você orou e passou, é outra, entendeu? Outra vibe. Irmão, eu tinha um crediário, uma loja. Lá em Joinville, o Senhor já me libertou. Sabe, o crediário que te obriga a voltar na loja para pagar, aquilo é uma pegadinha terrível, irmão. Você entra na loja, o vendedor já fala assim, um alvo, vamos gastar mais. E aí, irmão, eu tava indo para pagar o meu boletim e tal, o meu carrinho aqui, você percebeu que parou de chover, né? Eu tava indo Você pode dizer assim, não, mas já estava na hora de parar mesmo. Eu prefiro escolher a opção de o Senhor parou para que a gente conseguisse terminar dessa maneira. Só uma escolha de perspectiva, entende? Te amamos, Jesus. Obrigado, Senhor. Sempre vou escolher acreditar que o Senhor está fazendo e que nada é o acaso e tudo são as tuas mãos. Obrigado, Jesus. A gente provoca, mas já viu ser provocado pelo Senhor como é uma coisa muito doida. Eu oro para que você viva isso. Um dia eu estava lá indo pagar o boletim, meu carro, e aí tinha uma vaga de estacionamento que ficava na frente da loja que eu ia pagar a conta. E quando eu passei, a vaga estava preenchida, e aí eu ia ter que ir para um estacionamento pago que era um pouquinho mais longe e tal, mas que era caminho. E eu reclamei comigo assim, puxa vida, a vaga estava preenchida. Aí dentro do meu ser, ouvi uma voz dizendo, por que tu não me pede as coisas simples da vida também? Irmão, eu não sou normal nem um pouco. E eu amo o desafio. Eu amo essas tretas, irmão. Eu falei, o quê? Eu vou voltar lá, Senhor, e vou te pedir então. Irmão, voltar significa dar uma volta de 6 minutos a mais. E eu voltei. Tenho isso medo, irmão. Porque agora era a voz dentro de mim em jogo, além da minha fé. Voltei. No comecinho da rua falei, bom, o Senhor falou comigo. Se o Senhor achou que eu não ia vir, o Senhor se enganou. Porque eu vim. Então eu quero, Senhor, aquela vaga na frente da loja. Amém. Descansei. Estou chegando na frente da loja. Tinha um carro na frente da vaga. Na vaga. Aí eu já estou aqui já. O carro deu pisca. Saiu da vaga. E eu entrei. Entrei. Só que aí que tá. Essa é a coisa mais gostosa do mundo. Quem disse que eu consigo sair do carro para pagar o boleto agora? Mãe, eu estou no carro. Aleluia. Chorando. Falando em línguas. Aleluia. Igual maluco, irmão. Entrei para pagar a conta com os olhinhos tudo vermelho, tanto de chorar. Aí voltei para casa, cheguei para minha esposa, falei, amor, tu não acredita o que aconteceu? O Senhor fez isso comigo. Eu voltei e pedi a vaga, Deus me deu a vaga. Eu entrei na vaga, pegou a vaga, top a vaga. Minha esposa gravou para usar contra mim num ambiente necessário de novo. No outro mês eu tô voltando na mesma loja. Quando eu entro na rua, minha esposa fala, pega na minha perna assim, ó. Eu não quero ir pro estacionamento, tá? Eu falei, não entendi. Vamos orar e pedir aquela vaga de novo. Eu quero viver a mesma coisa que você viveu. Aí, irmão, botei o Senhor na parede na hora. Falei, ó, Senhor, o Senhor fez comigo. Tô com a gata aqui também agora. Deixa eu impressionar ela, Senhor. Sinceridade do coração, irmão. Se Deus não fizesse, Deus continuaria sendo Deus igual. Eu continuo amando igual. Mas aí que tá, a gente só sabe quando crê, quando provoca. Entendeu? Vamos orar então, amor, ora aí.
Jesus, a gente quer aquela vaga, Senhor, na frente, tá chovendo muito, a Paulinha tá com chapinha, é verdade, tudo isso é verdade. Ela tava com chapinha, não queria andar na rua. Jesus, a chapinha da irmã, o senhor sabe, top, linda, chovendo, a vaga. Pedimos a vaga exatamente igual. Chegamos na frente, a mesma cena. Tinha um carro, deu pisca, saiu, nós entramos. Pensa que delícia que foi dentro daquele carro. Eu e ela segurando um na mão do outro, dizendo: Jesus, tu ouve nossa oração. Jesus, tu és fiel. Jesus, obrigado por... Entendeu? Escolher crer nos proporciona experiências muito mais extraordinárias do que não crer. Jesus, eu creio que esta mensagem vai chegar na hora certa para milhões de pessoas que por conta desta palavra voltarão a crer em Ti, Jesus, e provocarão experiências contigo extraordinárias e serão transformados pela Tua presença. Jesus, nós cremos em Ti. Tu és o nosso amado. E não importa o cenário, não importa a crise, Tu és e sempre será o nosso Deus. Nós cremos e bem-aventurados somos, porque mesmo não o vendo, cremos. Te amamos, Jesus. Que a nossa experiência contigo, que a nossa jornada de fé seja brilhante, que os nossos filhos e netos sentem numa sala um dia só para ouvir as nossas experiências contigo. Existe a opção de contar a experiência de alguém, mas nós escolhemos viver a nossa própria história contigo, em nome de Jesus. Amém.